Boa tarde, minhas irmãs e meus irmãos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. É uma verdadeira família essa fraternidade, não é? Pois bem, eu sou o professor Danilo Cruz, trabalhador do Centro Espírita Paulo e Estevão, também em Salvador. Também fiz parte dos trabalhadores da Fraternidade Espírita Irmã Sheila nas priscas eras da Rua das Rosas. Na verdade, quando coordenei alguns grupos de estudo, coordenei lá um dos primeiros grupos de estudo sobre a série psicológica Joana de Ângeles, por Divaldo Franco. Maravilha poder voltar para essa casa, mesmo que dessa maneira virtual, a essa distância, mas estou aqui para trazer reflexões justamente sobre o conceito de família. A minha fala de hoje é sobre a família e os desafios da convivência. Para isso, a gente precisa, como sempre, buscar um momento de oração, como é necessário que aconteça em todo início de atividade espírita. Então eu convido todos para que possamos tomar uma postura não só física, mas principalmente mental, confortável e propícia para um momento de comunicação com o alto. Amado Mestre Jesus, toca nossos corações neste instante, Senhor, tornando-os mais permeáveis à tua influência benfazeja em nossas vidas. Que os nossos olhares se dilatem para que possamos abarcar a importância do convívio familiar nessa tarde de hoje, com a certeza de que nossa família espiritual aqui conosco também se encontra com vistas a esclarecimentos mútuos e ao processo evolutivo coletivo no qual nós nos encontramos alinhados. Que o teu amor possa ser por nós percebido, visto ser ele incessante. Que assim seja. Maravilha! Vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão importante para nós e que infelizmente algumas pessoas fogem léguas, porque tem aquela visão de que família só serve para tirar retrato. É uma fala que de vez em quando eu escuto, em especial de adolescentes que vêm dessa perspectiva completamente enviesada do que vem a ser realmente o propósito da família. Pois bem, família, como eu gosto muito de estudar a origem das palavras, eu fui lá no dicionário e encontrei algumas definições para a palavra família. E o dicionário Priberan de Língua Portuguesa, um excelente dicionário online, nos coloca em sua primeira conotação a seguinte sinonímia: família é o conjunto de todos os parentes de uma pessoa e principalmente os que moram com ela. As outras definições todas acabam voltando a esta, por isso eu trago essa como referencial. Geralmente a gente vai ver algumas colocações que remetem ao clã, ao lar, à ancestralidade, como estirpe, geração, linhagem, sempre remetendo ao fato de que essas pessoas se encontram unidas em torno desse momento de contato mútuo. Pois bem, mas a palavra família vem de onde? Aí é que vem o que eu acho curioso e interessante para a nossa reflexão. Família, em latim, era o modo de designar o grupo de escravos que serviam a uma casa. Ou seja, o conceito de família originariamente
remete ao conjunto de escravos de uma casa. Olha que interessante isso, nós somos servos da casa. E aí a gente vai ver que o conceito de parente, como eu falei agora há pouco, né? Como conjunto de parentes, pois bem, o conceito de parente também tem uma conotação diferente, uma história interessante, uma etimologia interessante. A palavra parente vem do verbo parir. Olha que curioso isso, né? Segundo essa origem da palavra, a única verdadeira parente nossa seria nossa mãe que nos pariu. Então, nessa visão aí originária da palavra, teria a ver com essa pessoa que nos dá a luz. E aí eu gosto de brincar com os conceitos, eu pego a visão espírita a respeito do termo família e vou perceber que nessas duas origens das palavras, né, como conjunto de escravos e como quem dá a luz, eu vou ver que é exatamente a visão que a gente tem na doutrina espírita de que a família nos dá de bandeja, nos serve de bandeja, como servos, né? Nos entregando à luz, nos dando à luz a oportunidade da iluminação que todos sempre almejamos, em um nível espiritual mais profundo. Então é a família justamente que nos vai trazer de bandeja oportunidades evolutivas para que essa iluminação proceda da melhor maneira possível. É interessante porque quando a gente vai estudar um pouquinho o conceito de família, e aí é interessante ver o olhar que a sociologia, a antropologia e a psicologia trazem, a gente vai encontrar o fato de que esse conceito de família que nós temos no Ocidente, de uma figura paterna, uma figura materna, que não necessariamente precisa ser homem ou mulher, hoje a gente sabe com perfeita tranquilidade a respeito disso, né? Que às vezes quem faz o papel dessa função paterna e função materna, os psicanalistas falam muito bem isso, é uma outra pessoa que não o pai e a mãe biológica, que não o genitor e a genitora. Então, às vezes, esse papel pode ser feito por uma outra pessoa e isso não tem um prejuízo em relação a essa função. Às vezes até inverte, isso acontece, né? Quem faz a função paterna é a mãe e quem faz a função materna é o pai. Há também essa possibilidade, então não há realmente uma visão de que isso esteja limitado, delimitado dessa forma. No dicionário de psicologia de Stratton e Hayes, ele vai versar sobre o conceito de família, chamando a atenção para a família nuclear, que é essa base da cultura ocidental onde nós estamos inseridos. Stratton e Hayes vão trazer justamente a perspectiva de que a sociedade ocidental está completamente embasada nesse conceito, mas que, contudo, esse conceito é cada vez menos difícil, menos fácil, né, de encontrar na prática. É cada vez mais raro você ver uma família que caiba nesse roteiro suposto que a gente vê nas propagandas de margarina. Família de propaganda de margarina é cada vez mais raro. As famílias muitas vezes são monoparentais, são completamente diferentes daquele contexto que a gente está habituado a ver como uma espécie de ideal, que na verdade é ilusório, né? É como o mito do amor romântico que vem sendo muitas vezes questionado por diversos psicólogos, antropólogos, mostrando justamente que são conceitos que não correspondem com a realidade concreta. Pois bem, esse conceito de família também já vem sendo questionado há muito tempo nessa visão que a gente tem de ideal que é distorcido, é completamente distorcido. E aí é interessante para a gente pensar, né, que essa visão de que a família precisa ser a estrutura básica da sociedade ocidental, mas nunca foi tão comum como se tem pensado. Essa visão, na verdade, a gente vai perceber que cabe até mesmo para a família de Jesus.
Como assim, Danilo? Para a família de Jesus? É, para a família de Jesus. Por exemplo, Jesus era um filho de uma família em que uma mulher havia gerado ele, segundo o texto da tradição bíblica, pelo próprio Deus, e portanto José era um pai adotivo. Já mostra uma coisa diferente. E aí, nos textos bíblicos, fala-se de irmãos, que Jesus teria tido irmãos, o que deixa um pouco difícil de compreender, porque tanto em aramaico quanto em hebraico, a palavra irmão pode remeter a primo de primeiro grau. Então a gente não sabe exatamente se eram irmãos mesmo ou primos de primeiro grau, mas o que se sabe é que eles não compreenderam a missão de Jesus. Eles não entendiam a missão de Jesus. Então Jesus era incompreendido no seio da sua própria família. Essa visão que às vezes a gente tem. Aliás, é interessante a gente perceber, né, que Jesus, de certo modo, transgride a lógica vigente, porque na cultura patriarcal hebraica, e aí a palavra patriarcal vem dos patriarcas, ou seja, os pais da cultura hebraica, ele rompe com a patrilinearidade. Ele é considerado descendente de Davi, Aliás, Lucas descreve isso muito bem, narrando todo aquela lista de parentes de Jesus que antecederam ele, né? O seu heredograma é todo descrito ali. E é bom lembrar numa visão patriarcal, falando o nome dos homens todos que antecederam Jesus na sua ancestralidade. Só que o curioso é que a situação de Jesus é toda voltada para uma matrilinearidade, porque quem é descendente de Davi, na verdade, era Maria. Então há uma ruptura com a patrilinearidade, há uma transgressão, e Jesus é avaliado em sua ancestralidade a partir da sua matrilinearidade. É da linha da mãe. Ninguém nunca tinha tido isso na tradição hebraica. Foi Jesus que fez essa transgressão, né? Ele teve essa família um tanto diferente, né? E a gente vai ver que uma fala de Lucas chama bastante atenção, que é no capítulo 1, no versículo 35 do Evangelho de Lucas. Lucas descreve que o poder do Altíssimo te cobrirá. É a fala de Gabriel para Maria, explicando como se dará a sua gravidez. Ele fala assim: o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Olha que interessante essa fala, né? Então Jesus nasce da sombra do Pai. É uma visão bem metafórica, dá para a gente devagar, né? Pensando, né? Elocubrando como seria isso. Da sombra de Deus nasce Jesus sobre Maria, né? Então essa mudança dessa patrilinearidade para uma matrilinearidade nos remete justamente ao fato de que há uma substituição de uma necessidade de uma figura paterna naquela situação, porque na verdade o pai ausente, na verdade não é ausente, é absoluto. É um pai que transcende a isso. E aí a gente vai ver que até na situação da crucificação, da escolha da crucificação, quando Herodes, quando Pôncio Pilatos coloca Jesus frente a Barrabás, né, aquela circunstância em que a população teria que escolher entre Barrabás e Jesus. A palavra Barrabás, isso também chama bastante atenção, né? Barrabás em aramaico significa literalmente filho do pai. Ou seja, naquele momento era o momento em que o filho do pai estava ali versus o filho da mãe, né? O filho de um pai supremo, de um pai altíssimo. Um filho, na verdade, sem pai, no caso, um pai biológico, mas do pai maior. O filho do pai maior. Então, há ali uma ruptura, há um grande símbolo nessa circunstância, né? O filho do pai versus o filho do pai maior. O homem, o filho do homem,
como as tradições esotéricas explicam que essa expressão filho do homem remete àquele ser que alcançou a beatitude de tal forma que ele prescinde reencarnar, ele não tem mais necessidade alguma de reencarnar. Então ele é produto da humanidade, ele já transcendeu a humanidade, ele é um pós-humano, ele é um supra-humano. Então o Filho do Homem seria justamente isso. Quando o próprio Jesus fala de si, se referindo a o Filho do Homem, é justamente o que transcendeu a humanidade, o que veio depois da humanidade. O que a humanidade para ele, na verdade, agora é ancestralidade, é passado. E agora adiante é perfeição, né? Aí a gente vai ver que essa visão de que a família deve ser de tal jeito ou de tal jeito já é ilusória aí nessa perspectiva com relação à própria família de Jesus, né? Aí é bom a gente ver que na história da psicologia diversos autores se debruçam sobre esse tema por reconhecerem ser ele um tema crucial em torno da construção da personalidade humana. Aí eu destaco várias figuras, né? Uma figura que me vem à tona de forma muito clara desde o início da minha graduação, eu tive contato com os textos dela, que é Helen Bee, em suas teorias sobre o ciclo vital. Ela vai falar exatamente uma frase exatamente assim. Ela diz assim, que a família é modelo, uma vez formado esse modelo afeta e filtra todas as experiências posteriores. O próprio Freud, quando vai falar sobre o conceito de afeto, ele vai remeter ao fato de que afeto é aquilo que nos afeta. E o que é que nos afeta são as nossas experiências ancestrais, ou seja, nossas experiências mais primeiras da nossa vida desde a primeira infância. E a Joana de Ângeles, obviamente, que vai alargar esse horizonte, nos mostrando que a primeira infância aí nesse caso está servindo apenas para atualizar a programação espiritual do ser, ou seja, trazendo o passado, atualizando esse passado na encarnação presente. Então aquelas situações que com certeza serão marcantes têm a ver com todo o background espiritual que os seres em geral vivenciam justamente para voltarem a ter contato com os afetos necessários à sua jornada evolutiva. A gente vai encontrar também uma autora chamada Elizabeth Badinter. Tive até uma discussão recente com meu grande amigo Flávio Santos, também palestrante da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, trabalhador da casa, inclusive com alguns cursos, conduzindo alguns cursos na casa, e a gente discutia exatamente sobre essa visão de Badinter a respeito desse conceito de família. Ela vai dizer que o conceito que nós temos hoje de família se origina a partir do século XVIII, quando se via o quê? Uma alta taxa de mortalidade materna. Muitas mulheres morriam por conta do parto e das complicações posteriores ao parto. Assim como muitas crianças também, havia uma taxa de mortalidade infantil enorme. Então isso levava, de certo modo, segundo o argumento de Badinter, a uma dificuldade com relação ao apego, a criação de afeto com aquele ser que estava chegando no mundo. Porque a chance dele morrer era muito grande, então como uma espécie de proteção do sofrimento daquela perda, as mulheres se afastavam afetivamente, vivenciando uma espécie de embotamento afetivo para com seus próprios filhos. E aí o que era feito? Amas de leite eram contratadas para criar essas crianças até por volta dos 7 anos, 8 anos de idade. Ou seja, a criança era separada da família e era literalmente criada por funcionárias. Isso deixando bem claro que essa noção de afeto familiar passava longe. A gente não tinha isso no século XVIII. Né? E aí coube a figura de Jean-Jacques Rousseau, que disse,
observando e estudando o desenvolvimento das crianças, que as crianças se desenvolviam melhor quando as suas amas eram suas próprias mães e os seus preceptores eram seus próprios pais. Essa fala de Rousseau ganhou um peso muito grande e influenciou toda a sociedade francesa da época, e é bom lembrar que a sociedade francesa era a referência. Todos os grandes autores iam para Paris lançar seus livros justamente porque era o centro intelectual da humanidade naquele momento, né? Exemplo bom é o exemplo do próprio Karl Marx, que vai para Paris para lançar seu livro, né? A gente vai ver que Freud vai estudar em Paris, no Le Salpêtrier, justamente para buscar essa intelectualidade tão desejada naquela época, né? Ou seja, a França realmente era um grande centro provedor de informações de qualidade, segundo a cultura vigente. E aí, por conta disso, Rousseau, trazendo esse conceito, acabou espalhando para o mundo inteiro essa visão com relação à criação das crianças, e aí a gente teve a construção dessa perspectiva afetuosa. E aí, obviamente, que um olhar espírita vai nos permitir perceber que houve aí um avanço em termos de evolução moral e evolução sentimental. As pessoas passam a ter uma relação mais afetuosa por conta dessa fala de Rousseau, que fez toda a diferença, com certeza, na configuração da sociedade ocidental atual, né, contemporânea. Então a gente vai ver que há aí uma percepção interessante com relação a essa construção cultural do conceito de família, do conceito de amor materno, do conceito de afeto familiar, né? E a própria Joana de Ângeles concorda no livro Leis Morais da Vida, psicografado por Divaldo Franco, lá quando se fala sobre a lei de reprodução, ela vai versar sobre o tema da família. Ela fala exatamente do fato de que a nossa espécie é a espécie de mamíferos que tem uma infância mais longa, em que a dependência dos filhotes gera uma necessidade de cuidado mais intensivo. E é isso, obviamente, que tem uma função em termos evolutivos e em termos espirituais evolutivos, né? Isso é uma forma de justamente fazer culminar essas afeições e nos vincular uns aos outros, nos aproximarmos uns dos outros. Esse é um conceito, na verdade, da etologia, que é o estudo do comportamento baseado no contexto evolutivo onde ele acontece. Então, segundo a etologia, nós temos justamente essa infância mais delongada, o que faz criar esses vínculos afetivos por conta da funcionalidade, da necessidade de manutenção dos genes, né? A manutenção dos genes da família, daquele clã que vai seguir adiante, vai voltar, na verdade, a ser reproduzido mais à frente. E aí é interessante porque outros autores também vão falar com um olhar mais biológico sobre o conceito da família, que é um caso de Uri Bronfenbrenner, que fala sobre os sistemas do desenvolvimento humano, e ele vai falar que a família é justamente um microsistema do desenvolvimento humano, é o que dá um holding afetivo, ou seja, dá um suporte, uma continência afetiva para que as pessoas se desenvolvam de forma afetuosa. A gente vai ver que existem alguns tipos de relacionamento humano e na família que a gente aprende esses tipos de relacionamento. São 4 tipos de relação humana ao todo, né? A indiferença, que não é propriamente um tipo de relação, mas está configurado como tal para poder deixar claro o afastamento afetivo. Porque realmente relação se dá quando há o afeto. Para ser efetivo, tem que ser afetivo. Só faz sentido se for sentido. Então, essa perspectiva vai fazer com que a gente perceba os outros 3 tipos com esse olhar mais abrangente.
Os outros 3 tipos são quais? São a competição, que é o tipo de relacionamento humano mais comum, acontecendo entre pessoas, entre famílias, entre instituições, entre países, né? E aí entre blocos de nações também, a competição é a tentativa de deixar claro que existem diferenças, é demarcar a diferença, é usufruir dela. E aí há, inclusive, todo um esforço para fazer com que essa diferença se aumente, se amplie, se amplifique. Né? Enquanto tem um outro tipo de relação que é a reparação, quando há uma percepção de que há desnível na relação e o esforço da relação é fazer com que esse desnível diminua. Isso é a reparação. E por fim, a relação de cooperação, que é quando a gente busca ter ganhos mútuos, relações ganha-ganha, em que ambos têm a possibilidade de ganho sem que ninguém perca jamais. Né? Então, essa possibilidade de cooperação, conforme diz a literatura, é muito menos comum. Mas o interessante é a gente perceber que no contexto familiar existem essas perspectivas. Alguns autores vão falar, na psicologia transpessoal, que, por exemplo, a questão da competição vai ser bem demarcado na situação do complexo de Édipo, que é um dos grandes impactos do contexto familiar, né? Quando Freud vai teorizar sobre o fato de que às vezes o filho compete, ó, a competição aí, com o pai em busca do amor da mãe. Um exemplo clássico aí de competição. Só que existem filhos que não competem, que às vezes querem reparar os danos causados por esse pai com relação à própria mãe. A mãe sofreu danos desse pai, ele vai tentar reparar. Tem pessoas que buscam a cooperação com o pai, e aí há uma identificação com ele. Então, não necessariamente sempre é competição, mas a gente aprende essas formas de se relacionar justamente no contexto familiar. Mas o que convém para a gente, no olhar espírita, é o fato de que todos nós sabemos que estamos diante de um processo de reparação. Somos espíritos em processo de reparação. Estamos aqui com a precípua finalidade de evoluir mutuamente. Temos a possibilidade de crescer em conjunto. E aí Joana de Ângeles coloca no seu livro Estudos Espíritas o fato de que nós, nesse processo reparativo chamado família, nesse cadinho de purificação, nessa sementeira de bênçãos chamada família, né? Essa seara de transformações e de resgates chamada família, pois bem, essa situação oportuna, que é a situação familiar, é justamente um emaranhado de ideais, sonhos, anelos, sofrimentos, aspirações, lutas e árduas tarefas vividas em conjunto. É Joana que usa essas palavras para definir o conceito da família. A gente vai perceber que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, a gente vai ver claramente que a família não tem a ver apenas com a progenitura, não tem a ver apenas com a genética, que a família tem muito mais a ver com a simpatia por comunhão das ideias, né, do que por uma questão meramente consanguínea. Obviamente que a gente sabe que a gente se sente muitas vezes mais irmão de um amigo do que nosso próprio irmão, por conta das afinidades. Então, o conceito de família na doutrina espírita se alarga de forma muito clara. Essa comunhão de ideias, muito mais do que a consanguinidade, faz com que esses laços de família perdurem por muito mais tempo. A gente vai ver que no livro Leis Morais da Vida, Joana vai falar que tudo tem um sentido em torno do contexto familiar onde a gente está inserido. Então, por exemplo, ela cita a circunstância de que se ora tenho um filho deficiente que é incapaz de prover suas próprias necessidades, é porque no passado provavelmente fui eu o mentor intelectual dos delitos deste,
que agora vem sob a minha tutela para que eu também seja um mentor intelectual da sua recuperação. Ou seja, a visão da família é muito mais ampla. A gente vai perceber que há uma função muito mais arraigada com relação ao nosso passado, com relação ao que nós vivemos lá atrás. Novamente, no livro Estudos Espíritas, Joana de Ângeles vai falar da necessidade de usufruirmos do contexto familiar, levando sempre em consideração o fato de que a família é o campo aberto para se fazerem concretos os ensinamentos do Cristo nas nossas vidas. É ali a oportunidade que nós tanto necessitamos para verdadeiramente promovermos a caridade no conceito trazido por Jesus, que está lá figurado na questão de número 886 de O Livro dos Espíritos. A caridade ali como benevolência, indulgência e perdão. Não é esmola, não é dado o seu supérfluo para alguém que não tem sequer o necessário apenas. Isso também é caridade, mas caridade maior é saber ser benevolente, indulgente e perdoar. Esse é o grande desafio que a gente vai ter, sem dúvida, a oportunidade de colocar em prática dentro de casa. E aí no conceito mais amplo da palavra família. Dentro de casa, no sentido de que são esses que nos têm laços, que nos vão dar justamente as oportunidades. Como eu falei, né? São os servos que nos trazem de bandeja as oportunidades de iluminação, né? De nos dar a luz. São exatamente esses. A gente vai ver no livro O Consolador, de Emmanuel, pelas abençoadas mãos de Chico Xavier, que a família humana, né, e as famílias em geral, elas têm a origem no plano espiritual, na esfera espiritual, usando a palavra que Emmanuel usa. Então, as famílias são preparadas antes da nossa encarnação. E aí a gente vai ver que ele também coloca de forma muito clara entre as questões de números 175 e 179 do livro, que é um livro de perguntas e respostas. Emmanuel vai dizer justamente que a família está constantemente crescendo, a família em termos espirituais. Quando a equipe de amigos de Chico Xavier, essa equipe faz perguntas para Emmanuel, justamente perguntando se a família espiritual é como a família humana que cresce, diminui, que infla, depois esvazia. Não, ele responde de forma clara que a família está sempre crescendo. Daí, inclusive, eu tiro a necessidade da gente jamais fechar a porta para as novas amizades. Vai que é um novo familiar que está se aproximando e a gente precisa, sem dúvida alguma, angariar ele para a nossa família espiritual. Né? Pois bem, a nossa família está sempre crescendo. É preciso que a gente se afinize com essa possibilidade. Outra fala de Emmanuel também no livro Consolador é que toda família tem um chefe de família também no plano espiritual. E ele vai dizer exatamente isso, que as famílias espirituais têm um mentor que serve de inspiração, de guia. É aquele que vai nos trazer o roteiro, a diretriz, e nos ajudar a nos soerguer nas nossas quedas. E vai nos dar inspiração para que possamos vencer os desafios que a própria família muitas vezes nos traz. O desafio de viver em família é a possibilidade de desfazer o egoísmo. E isso me remete necessariamente à questão de número 775 de O Livro dos Espíritos, quando a equipe de Kardec pergunta aos espíritos qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E a resposta é curta e precisa. Os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo. Então, se a dissolução dos laços de família representa uma recrudescência do egoísmo, então quer dizer que a família em si representa necessariamente a oportunidade do desenvolvimento do altruísmo.
que a gente aproveite essa oportunidade que a gente está tendo, que a gente tenha realmente em vista o fato de que a família é aquilo que a gente necessita da nossa jornada evolutiva, da nossa jornada espiritual. Então, que a gente abrace essa oportunidade ímpar, mesmo com essas pessoas difíceis, que sejam difíceis. Se a gente está tendo a necessidade de viver em família com essas pessoas, é porque talvez essa dificuldade também esteja em nós. Ou talvez nós tenhamos algo para oferecer a essas pessoas para que elas possam se mobilizar e se inspirar com o nosso exemplo. Como diz Roberto Crema, parafraseando Paulo Freire, ninguém muda ninguém, mas ninguém muda sozinho. Nós mudamos no contato, nós mudamos nos relacionamentos, nós nos mudamos mutuamente a partir do exemplo do outro, da inspiração que nós temos no contato com o outro. Então, que nós abracemos esse desafio que nós agora temos e passemos a enxergá-lo verdadeiramente como desafio. Porque, infelizmente, muitos de nós ainda enxergamos nossas famílias como problemas. E quando a gente deixa de ver problema e passa a ver desafio, a gente se pergunta em que isso me desafia? Em que isso me faz melhor? Como eu cresço com isso? Como eu robusteço moralmente diante dessas circunstâncias? Em que eu evoluo e me aprimoro como pessoa, como ser espiritual? É interessante para a gente perceber que nessa jornada a família vai nos servir justamente aquilo que a gente mais necessita, aquilo que a gente mais precisa, a oportunidade de desenvolver a calma, de desenvolver a paciência, de desenvolver a amorosidade, uma comunicação clara, a doçura, a cordialidade, a afabilidade. Então, é a oportunidade de desenvolver a brandura, o perdão, é ali justamente no cadinho purificador da família que a gente vai ter essas chances. Então, que a gente abrace de coração essa oportunidade que a gente agora tem. E, obviamente, que eu peço a gente novamente para que tenhamos uma postura confortável para novamente comungarmos com o Cristo, buscando nos interiorizarmos neste instante. Senhor Jesus, agradecemos as tantas oportunidades de reflexão que temos cotidianamente. Hoje, em especial, temos a oportunidade de cultivar o sentimento de gratidão pela família que temos. Com todas as dificuldades, ou com as possibilidades, as limitações, as agruras, as brigas, contendas, nós percebemos aí a oportunidade de desenvolver nosso altruísmo, a oportunidade de desenvolver a empatia, a oportunidade de desenvolver a capacidade de lidar com a diferença. Que o teu amor toque esse sentimento que agora abraçamos, esse desejo sincero de sermos pessoas melhores no contato com as nossas famílias, para assim merecermos o título de seus irmãos, para assim comungarmos com a família espiritual superior rumo à tua luz. Sê conosco agora e sempre, Mestre, que assim seja. Gratidão, pessoal, e até breve, com fé em Deus. Grande abraço.